Então, aqui no nosso diálogo para um mundo novo, né, nosso seminário sobre glória e a crise de liderança no século XXI, passo então a palavra para o Eliakim. Como é que, numa época em que as pessoas são desequilibradas, satisfaremos nossos desejos? Eu vou tomar a palavra do Borba e esse exemplo que ele deu dos 3 tipos de respostas que se dá às necessidades infinitas do ser humano. Ele deu o exemplo das experiências orientais, né, das filosofias orientais que, de alguma forma, procuram se confundir com o absoluto temporariamente. Mas, neste caso, para nós, cristãos, aparentaria como uma espécie de alienação temporária. De fato, não surgem grandes obras sociais e grandes respostas sociais nessas experiências do Oriente, porque realmente se acredita que é um retirar-se das suas necessidades e de alguma forma eu anulo todo o meu querer e os meus desejos, sejam eles autênticos ou não, numa espécie de nirvana, né? Isso é o oriental, falando no caso do budismo. A sociedade, entretanto, tem uma resposta, digamos assim, mais abrangentemente capitalista e consumista. A ideia de que o homem, o mercado vai prover a necessidade do ser humano. Só que essa necessidade infinita exige um mercado também que seja devorador para poder saciar essa fome do ser humano. E desde o começo, quando se pensa nisso, já se observa que todas as teorias de sustentabilidade estão falidas desde o princípio, porque se elas servem para saciar algo que é insaciável, elas não vão ficar de pé. E vem a opção do cristianismo, onde aquele que encontra a nossa fome e ele se apresenta como comida, como alimento, justamente para saciar e regular todas as fomes e nos mostrar a nossa relação com todas as coisas. Esse sempre foi o trunfo do cristianismo, de fato. E foi assim que o cristianismo venceu a proposta romana e as propostas dos outros povos. Eu tenho a experiência com alguém que me ama, e essa experiência com alguém que me ama, ela alimenta e regula também a minha relação com as coisas. O grande desafio é retomar essa experiência e entender por que é que ela sumiu. Por que é que o cristianismo foi capaz de fundar o Ocidente, de dar os padrões para o Ocidente e de repente parece que retirar-se de campo e agora ter que voltar a campo? Será que ele devia ter se retirado de campo? O que aconteceu? Se existe, eu vou voltar ao ponto, se Deus existe, né, estou falando como uma pessoa de fora, se Deus existe e se Ele é aquilo que é, todas as coisas são nele, então isso é uma coisa muito importante, muito grave. Significa que eu tenho uma experiência com essa água. Essa água ela vai matar minha sede, de fato. Ela vai matar minha sede natural. Mas se existe um outro fator, eu tenho a experiência de que sou amado, essa água será apenas a parte de uma experiência absoluta de matar a minha sede. Porque, observa bem, nós temos inúmeras necessidades, mas o que o cristianismo prega é que quando há esse encontro com alguém alguém que lhe ama, cada experiência limitada se torna também uma experiência eterna. Porque aquele amor, ele inunda qualquer realidade, pequenina ou grande, e faz qualquer uma experiência com a eternidade. Logo, a experiência com a coisa limitada, ela não é a primeira voz. Porque aquele que é, e que é sempre, e que sustenta todas as coisas, sustenta também as coisas pequenas. E uma experiência com um elemento, por mais pequeno que ele seja, e que aparentemente não iria nos saciar, sacia esse ser humano. Porque não a coisa em si sacia, mas o amor que há nela a orienta para encontrar o absoluto numa coisa que não é absoluta. Para encontrar o eterno numa coisa que é finita.
Porque aquilo que é eterno está por trás. O Borba estava dizendo que numa relação entre dois, faltando um terceiro, o tripé está incompleto. De fato. Porque a tendência será sempre absolutilizar um ao outro. E você dar ao outro, exigir do outro aquilo que ele não pode te dar, que é a necessidade do infinito. E realmente, não só ao outro, mas a todas as coisas que estão ao nosso redor. Eu gostaria de trazer como resposta disso, e para reflexão, identificar o problema que existiu na experiência religiosa, porque nem sempre foi assim. Como eu disse, por que o cristão ele foi capaz, as lideranças cristãs foram capazes de dar os moldes do Ocidente e depois parece que se retiraram de campo? Podemos falar assim que houve uma crise no cristianismo, que houve uma crise naqueles que experimentam o cristianismo. E essa crise já era identificada. E eu usei esse texto da Escritura para dizer, por uma inclinação à teorização e não à prática, e não à experiência com aquilo, com a essência das coisas, com a essência daquilo que se ensina. E é muito fácil entender os motivos históricos disso. Então, quando eu começo a falar eu começo a teorizar Deus e não a experimentar, ele se afasta da realidade. Essa experiência religiosa se afasta da realidade. E qualquer experiência limitada pode ocupar o espaço. Qualquer experiência maquiada pode ocupar o espaço. Entende? Porque no fundo o que nós queremos é viver bem e intensamente. Então, a minha resposta seria, aqueles que creem, os cristãos, eles têm o dever de ir além da teorização da sua fé. E se encontrar com aquilo que eles dizem. Encontrar-se propriamente dito. Porque se Deus é aquele que é, logo ele está por trás de todo ser. E é possível se encontrar com ele nas pequenas ou nas grandes coisas. Agora, segundo a fé, existe um elemento, um dom. O homem, por suas próprias forças, não pode se encontrar com o que é divino. Ele precisa do auxílio do divino. O divino veio ao homem, de fato. Não o homem foi para Deus. Né? Como o oriental ele vai dizer que o homem, através de diversas meditações ou práticas, vai alcançar a Deus. Nós vamos dizer, não, isso é impossível. Por isso que Deus veio ao homem. E o que acontece? Não adianta que alguém entre na sua casa, se você não tiver a devida reverência para com ela, ela não vai entrar como se deveria e você não vai acolhê-la. E essa reverência chama-se o temor. É dado o nome de temor de Deus. O que nos impede de ter acesso a essa manifestação da presença real do ser em cada coisa é a falta de respeito. E parece que de alguma forma esse desequilíbrio, Rodrigo, está ligado também a um desrespeito para com tudo. Há uma superficialização de tudo. E quando a gente torna superficial tudo que a gente vive e faz, o consumismo é assim. Ele traz isso. Tudo é descartável e tudo é muito rápido, fica difícil de você dizer que por trás daquilo que você consome há um ser que o sustenta e qual se deve respeito, desde as pequeninas coisas. Então o desafio do cristão é começar a respeitar essa presença escondida, como dizia no começo. A glória de Deus é esconder-se. E a glória do rei é revelar o que está escondido. As grandes lideranças serão aquelas que saibam fazer isso e revelar o que está escondido nas pequenas e cotidianas coisas. Entende? Nas pequenas e cotidianas coisas. Por que Madre Teresa de Calcutá se tornou uma grande inspiradora? Ela não fez grandes milagres, ela não fez grandes sinais extraordinários, mas moveu a muitos, e muitos que queriam tirar, né, uma casquinha da honra dela, chamavam ela para os congressos e às vezes ficavam um pouco envergonhados com o que ela dizia, como aconteceu na Casa Branca, uma visita dela, onde ela pregou contra o aborto com vários abortistas na cadeira de liderança. Mas ela era importante. Por quê? Porque ela mostrava com o seu comportamento e com a sua pessoa que a eternidade podia ser alcançada nas pequenas coisas que se vivia. Ela tinha uma experiência plena de amor em coisas simples. Compreende? E não de forma romântica falando, mas alguém que sustentava diante das dificuldades,
que são naturais e atingem todo mundo, com paz. E o que é essa paz? E quando alguém queria conhecer essa paz, então percebi que havia nela algo escondido, algo que no fundo, que todos nós queremos encontrar. O que pode nos saciar, nos dar a paz diante de tantas coisas que não nos saciam. Essa é a minha resposta. Mas queria fazer um acréscimo e também uma provocação. Além dos 3 moldes que o Borba acrescentou, poderíamos, eu acredito que ele com certeza sabe disso, existem muitos outros, para poder alienar essa fome, ou de alguma forma amenizar essa fome. E eu vou dizer algumas. Nós procuramos, há muitas indústrias, as indústrias do entretenimento, elas exploram esse ambiente. Tudo aquilo que de alguma forma proporciona em nós uma experiência fantasiosa de saciedade, ela cresce e ela ocupa um bom espaço no mercado. Não é por isso que o tráfico de drogas é algo que parece incontrolável? E ele cresce não em ambientes pobres, mas em ambientes onde as pessoas têm a renda e aparentemente deveriam estar saciadas porque tem muito conforto ao seu redor, mas a dor existencial ainda é grande e gritante nesse espaço. Parece que aqueles que possuem as coisas em abundância, têm uma dor ainda maior, porque ainda tem mais uma verdade latente, dizendo, observa, você gastou todos os seus esforços e tem tudo isso para poder mostrar para seus amigos que você possui tudo, mas você ainda sente como se não tivesse nada. E essa dor parece ser muito maior do que naqueles que ainda estão frustrados, acreditando que vão ficar saciados quando obtiverem algo. E nesses ambientes, de alguma forma, parece que recorrem muito aos narcóticos e aos remédios, né? Ansiolíticos, melhor dizendo, para controlar essa ansiedade. E o que é essa ansiedade, senão fome? Fome de ser. Bem, continuando aqui o nosso Diálogos para o Mundo Novo, né? O anseio de glória e a crise de liderança no século XXI. Vou passar a palavra para o Zé Mário. Zé Mário, eu também vou fazer uma síntese minha aqui. Embora nenhuma síntese possa ser totalmente objetiva, mas eu vou reforçar que é minha, né? Com relação à provocação que o Borba colocava. O Borba falava de uma sociedade fragmentada, falava da igreja como talvez uma das poucas reservas de energia para gerar novas lideranças para o século XXI. E ao mesmo tempo, né, ou seja, ao mesmo tempo que a gente fala da crise, a crise por si só já revela a necessidade de superá-la, né? Então eu te pergunto, primeiro, né, como fazer surgir novas lideranças, né? E aí também acrescento uma provocação minha. Será que nos tem faltado força, compreensão, ou de repente coragem, de propor algo realmente grande? A gente falar de civilizações, falar de uma nova proposta, falar de um mundo novo, né? Inclusive, nosso grupo chama Coração Novo para um Mundo Novo, né? E deixo essas provocações para você fazer seus comentários. Então, passando aqui para o Zé Mário. Lembrando, né, o Zé Mário é diretor da Oficina Municipal e membro da Comunidade Emanuel. Obrigado, Rodrigo. Como acolher e promover novas lideranças e uma proposta de algo grande, de um mundo novo, grande, atraente. O Franco Montoro, citando ele novamente, dizia que você quer deixar um amigo muito triste, acabrunhado, convida para um programa medíocre, para fazer alguma coisa que... A gente tem sede de algo grande, de transformação, de algo grande. Nós vivemos num país muito grande. É um continente, o Brasil. A Europa inteira cabe no Brasil. A França é do tamanho da Bahia. A Alemanha é do tamanho do Mato Grosso do Sul. É um país gigante. E todo estrangeiro olha para o Brasil e fala, não sei como é que esses brasileiros não dão certo. A gente esteve agora nas Olimpíadas. Certamente, na nossa opinião, porque a gente tem uma imaturidade política muito grande. Somos crianças, adolescentes politicamente. E a consciência política, a consciência do contexto político do outro, do bem comum, do espaço, diz muito respeito à consciência pessoal. A gente tem uma imaturidade, muitas vezes pessoal, e tem uma imaturidade social e política. E, pelo ponto de vista da fé, é um campo lindo,
de formação, de evangelização, de promoção da pessoa, para que a gente se desenvolva. Então tem muito que se fazer, e acho que as suas perguntas remetem a uma tarefa nossa, que é formar líderes, formar cidadãos. Você citou várias vezes a Oficina Municipal, que é essa associação sem fins lucrativos que eu dirijo. Ano que vem faz 15 anos. Oficina Municipal, uma escola de cidadania, de política e de gestão pública. Formar cidadãos, formar políticos e formar gestores públicos. Numa oficina, num lugar onde a gente faz e aprende na medida que vai fazendo, que nem uma marcenaria, uma carpintaria, um ateliê. Fazer isso com a política, com a cidadania, ir aprendendo, ir entendendo o que é vereador, o que é prefeito, o que eu sou como cidadão. E eu tenho a impressão, Rodrigo, que os movimentos eclesiais e as novas comunidades são grandes celeiros de novas lideranças políticas. Ontem, na entrevista que eu dei ao Borba no canal da PUC, no pátio, né? Pátio da Cruz, o Borba perguntou dos líderes católicos no século XX. Eu vou citar alguns para dizer que é muito real a possibilidade de você ter católicos e católicas na política, muito competentes, muito sérios, com belos projetos grandiosos e que realizam esses projetos. Citar alguns. Começado lá, a Oficina Municipal é parceira de uma fundação alemã, e o nome dessa fundação é a Fundação Konrad Adenauer. O Konrad Adenauer não é presidente da República, mas é o chanceler, tinha a função de presidente, na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi o sucessor do Adolf Hitler. Imagina o que é ser sucessor do Adolf Hitler. A gente vê aí as sucessões recentes, né? Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, vão um sucedendo aos outros. O Hitler não é que ele deixou o governo federal quebrado, dívida externa, dívida interna. A Alemanha estava completamente destruída. Tudo destruído, bombardeado, moralmente destruído, economicamente. E o Adenauer foi eleito chanceler com 75 anos de idade. Ele tinha sido prefeito de Colônia em 1930, quando Hitler tomou posse. Foi eleito diretamente o Hitler. Não foi um golpe de Estado. Ele tomou posse e depois todos os prefeitos, vereadores, governadores acabam e colocou as pessoas dele para governar as cidades, os estados. E o Adenauer era já um homem maduro, prefeito, e volta depois como chanceler. Católico. Interessante porque ele não ia construir a Alemanha, reconstruir a Alemanha sozinha. A Europa inteira estava destruída. Uma depressão, uma situação. Ele encontrou, do outro lado da fronteira da Alemanha, um francês chamado Schumann, que era católico também. Ele foi descendo para a Itália, encontrou um outro católico do outro lado da fronteira, que era o De Gasperi. Esses três senhores, católicos, apostólicos, romanos, fizeram a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Pouca coisa, hein? É muita coisa. Fizeram a Europa unida, fizeram o projeto da União Europeia, tudo inspirado pelos valores cristãos. Aqui no Brasil, eu já falei várias vezes, do Franco Montoro, que foi o primeiro governador eleito diretamente depois da ditadura militar em 1982, um democrata cristão. Ele tinha sido deputado federal do Partido Democrata Cristão antes da ditadura. Durante a ditadura, os militares caçaram os partidos, porque era uma ditadura, não havia liberdade de dizer ir contra o governo, falar qualquer coisa, você era preso, torturado. Acabou a democracia cristã, ele voltou como candidato a governador, foi governador de São Paulo, com dois lemas que ontem a gente conversou sobre isso, o Borba conhece bem a história. Ele falava de descentralização e participação. Descentralizar é tirar o poder dele, governador, lá do Palácio do Governo no Morumbi, que é um bairro bem poderoso, falou, eu quero tirar o meu poder das minhas mãos e quero dar para vocês. Vocês já viram um político dar poder para os outros? Ele falou, eu vou dar poder para vocês. E vocês a população, cidadãos, cidadãs, e os prefeitos. Ele falou, quem vai fazer as coisas agora, quem vai decidir o que quer, tal, são os prefeitos, os vereadores e as comunidades das cidades.
Então ele descentralizou o poder. Eu não quero todo o poder para mim. Eu sou incapaz de governar o estado de São Paulo inteiro sozinho. Eu só consigo governar se os prefeitos, vereadores, as comunidades locais se governarem muito bem. E esse princípio que está por trás da descentralização é a subsidiariedade que está no compêndio da doutrina social da Igreja, está no catecismo da Igreja Católica, está em todas as encíclicas sociais, depois de 1931. Ele era um cristão que colocou em prática a subsidiariedade e a participação das pessoas. Imagina depois da ditadura, onde você queria participar de alguma coisa, você era torturado, não podia falar, não podia escrever. Ele falou, não, agora todo mundo pode participar. Podem falar, podem ser de esquerda, de direita, de centro, para cima, para baixo, todo mundo tem que participar. Se a gente não participa, alguém vai decidir por nós o nosso destino. E esse princípio da participação, de estar junto, é o princípio da solidariedade na prática. E a dignidade da pessoa humana. Afirma que cada um é livre e responsável para escolher o bem, o belo, o verdadeiro, participar da vida da família, da escola, do bairro, da cidade, etc. Um católico. Tancredo Neves era um católico, da ordem terceira franciscana. Pouca gente sabe disso. Mais conservador, talvez, mais mineiro, foi o presidente eleito ainda pelo colégio eleitoral. Tinha sido eleito governador do estado de Minas Gerais e depois foi eleito pelo colégio eleitoral. Infelizmente não tomou posse, veio o Sarney. E aí teve a sequência dos presidentes, mais um católico. Aí no campo mais da esquerda, o Chico Itaker, é famoso, foi vereador em São Paulo, o projeto do Ficha Limpa, que a OAB encampou, que a CNBB encampou, essa ONG Nossa São Paulo, Instituto Etos, projeto de subprefeituras, um homem que atuou muito, e atua até hoje. Hoje em dia ele está lutando contra a energia atômica e as usinas nucleares. O Plínio Arruda Sampaio, que já faleceu, foi ministro do governo Jango, um homem muito engajado na política, fundou junto com o Chico Itaker o Hélio Bicudo do PT, depois saiu, fundou o PSOL. Ele tinha um programa chamado Proterra, uma ONG que era para fazer assentamentos rurais no estado de São Paulo. O Hélio Bicudo, que era promotor de justiça, combateu o Esquadrão da Morte durante a ditadura militar. Um homem de 1,40 m, pequenininho, enfrentou o crime organizado pior que havia na época, que era o Esquadrão da Morte, que matava mesmo. Ele vivia sendo ameaçado de morte, ele, a mulher dele, os 6 filhos que ele tem, matavam os cachorros, envenenando o cachorro para falar, olha, amanhã pode ser o senhor. E católicos, muito corajosos. Alceu Amoroso Lima, um intelectual católico no Rio de Janeiro, que era o único permitido a escrever no Jornal do Brasil contra os militares e a ditadura. Era o único que não era censurado durante a ditadura militar. Tinha um respeito absoluto, e eles falavam. Ele tem um livro que chama Cartas do Pai, a carta que ele escrevia para a filha monja beneditina, aqui em São Paulo. Ele escrevia praticamente todos os dias, ia até o correio por uma cartinha para a monja filha dele, Teresa. A Teresa e o Alceu Amoroso Lima escreveram esse livro, resgataram as cartas. Ele escreveu uma das cartas e falou assim, Teresa, eu acho que eu estou na lista negra do DOPS, do DOI-CODE, que eram os órgãos de informação da polícia. Eu acho que amanhã é capaz de virem me buscar e me levar para a prisão e me torturar. Ele sabia, um monte de gente sendo presa, etc. E ele insistia. Eu me lembro de dar um testemunho pessoal, meu pai dizia que eles esperavam a coluna do Alceu Amoroso Lima, porque estava todo mundo tão perdido naquela situação, 64, 65, ditadura, uma confusão política, militar no poder, golpe, contra-golpe. Curiosamente, tem muito a ver com isso que a gente vive hoje. O Brasil vive muita instabilidade política desde sempre. Desde sempre. Por isso a gente é uma democracia ainda jovem em construção. E os católicos ficavam esperando o artigo do Dr. Alceu para ter algum rumo, alguém que fala, o que está acontecendo? Para onde vai? Era um líder, né, que não era um líder político. Dizem que o Alceu era o intelectual, democrata cristão, e o Franco Montoro o ativista político. Os dois se complementavam. Eram as duas grandes figuras da democracia cristã, desde a década de 50 até mais recentemente os anos 80. Então, eu tenho a impressão que a igreja é um celeiro. Eu acho que tem um convite para a gente promover as pessoas que gostam de política, gostam de participar. Coragem. Sabe? É hora de se engajar mesmo. Os próximos 5, 10, 15, 20 anos vai estar na mão
de quem se engajar, começar a se envolver agora. Não é um pecado de omissão a gente não se envolver com as questões sociais e políticas, né? E aí, para falar um pouquinho só da questão da igreja ter perdido as raízes cristãs da Europa e tal, eu acho que o grande problema foi a divisão da própria igreja. Quando a igreja se dividiu na Europa, o protestantismo, os anglicanos, tudo isso, o Bárbaro acabou de dizer que os poderes hegemônicos adoram ver o inimigo se dividir. É a melhor coisa. Então, a hegemonia de uma ideia de mundo, sei lá, moderna, enfim, que estava vigorando na Europa, se beneficiou da igreja dividida. Então, tem impressão que para a igreja voltar a ser berço civilizatório, ela deve se unir. Vocês já ouviram falar de Taizé? Uma comunidade Taizé, na França? É uma comunidade de monges católicos e protestantes. O Papa João Paulo II esteve lá e falou, é uma pequena primavera. Acho que é a hora que protestantes, católicos, evangélicos, anglicanos, ortodoxos, a hora que a gente tiver essa unidade de novo, como foi na igreja primitiva, isso vai ter uma força muito poderosa. E a igreja como o corpo místico de Cristo presente no mundo, né? Eu não sei se eu respondi as perguntas, mas eu acredito muito no surgimento de novas lideranças e na proposta de um mundo novo, grande, grandioso, na civilização do amor como inspiração desse projeto político, que será sempre precário na Terra, sempre vai ser limitado. A gente não está ainda na glória de Deus, mas o convite para a glória está posto e cabe a nós, como coautores da criação, colaborar com o projeto de Deus mesmo, né, que é a civilização do amor. Borba, agora seus comentários. A questão do anseio de glória, que não é o anseio de grandiosidade que a gente pensa normalmente no mundo de hoje. O anseio de glória é um anseio de realização. Só para mostrar para vocês o oposto do anseio de glória na nossa sociedade. De uma forma simples. Aconteceu nos anos 60, é um caso famoso da sociologia, aqui no Brasil. Eu creio que era a Volkswagen. Começou a aparecer com carros 0 quilômetro riscados, com a pintura riscada, com um risco na pintura. E era sempre o mesmo risco. E o pessoal do controle de qualidade da indústria começou a procurar entender o que estava acontecendo. Acharam que era uma coisa de uma máquina, porque era sempre uma coisa igual. Até que eles descobriram que era um operário que riscava os carros. Aí foram atrás do cara. Por que você risca os carros? Tá louco? O que foi? Falaram, é o seguinte, é uma coisa muito simples. Meu filho pequenininho, toda vez que ele vê um Volkswagen na rua, ele pergunta, pai, esse foi um dos que você construiu? E ele diz, não sei, porque eu não construí todos os carros da linha de montagem. Tem alguns da linha de montagem que passam por mim, outros não passam. Então eu comecei a fazer um risco, porque se tivesse o risco era o meu carro, se não tivesse o risco era o carro do outro. Percebem que é uma coisa extremamente simples. Não é inicialmente esse anseio de glória, esse anseio de dizer, é exatamente o contrário da alienação. Nós vivemos uma sociedade alienada, onde aquilo que nós fazemos não tem o nosso rosto. E o anseio de glória, no sentido bom da palavra, é o anseio para que as coisas passem a ter o nosso rosto. Eu tenho a impressão que esta é a síntese desse encontro. Viva o operáriozinho lá da Volkswagen.